Filhos e filhas amados do Senhor, quantas vezes você já pegou seu rosário com fé, com lágrimas nos olhos, pedindo por proteção, cura, salvação? Mas será que você sabia que existe um ensinamento esquecido, algo que Padre Pio alertou com seriedade sobre o uso do rosário? Muita gente, menos mesmo com boa intenção, menos comete um erro silencioso, que pode anular o poder da oração e até atrair consequências espirituais indesejadas. Padre Pio, que rezava o rosário mais de 30 vezes por dia, nos ensinou que não é apenas segurar as contas, mas saber como tocar, como orar, como se preparar. Neste vídeo, eu vou te revelar o que você precisa saber antes de encostar no rosário novamente. Um aviso espiritual sério, mas também uma chance de se reconectar com o céu de forma verdadeira. Fique comigo até o fim. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem planos especiais para a sua vida. Antes de continuarmos com essa revelação extraordinária de Padre Pio, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito e garante que você não perca nenhum ensinamento sagrado no silêncio profundo de um convento capucinho em San Giovanni Rotondo. Entre as brumas da madrugada e o perfume de incenso que impregnava os corredores de pedra, Padre Pio da Pietrelcina segurava delicadamente entre suas mãos marcadas pelos estigmas um objeto que muitos consideram simples, mas que ele sabia conter um poder extraordinário: o Santo Rosário. Era o ano de 1958 e um jovem seminarista havia se aproximado do santo com uma dúvida que o atormentava há semanas. Suas mãos tremiam ligeiramente quando estendeu seu rosário em direção ao padre, pedindo uma bênção. Foi então que Padre Pio fez algo inesperado. Parou, olhou profundamente nos olhos do rapaz e disse palavras que ecoariam pelos corredores da eternidade e que hoje, décadas depois, ainda causam arrepios em quem as ouve. Meu filho, disse Padre Pio com sua voz suave mas penetrante, você sabe realmente o que está segurando em suas mãos? Sabe por quê o demônio treme de pavor quando vê alguém empunhar essas contas sagradas? Há segredos sobre o rosário que poucos conhecem, mistérios que foram revelados pelos próprios céus e que podem transformar completamente sua vida espiritual. O seminarista engoliu em seco. Ele rezava o terço diariamente desde criança, mas nunca havia pensado que pudesse estar perdendo algo fundamental, algo que poderia potencializar infinitamente o poder de suas orações. Padre Pio continuou, suas palavras carregadas de uma autoridade que só os santos possuem. Escute bem o que vou lhe dizer, pois isso pode salvar não apenas sua alma, mas as almas de muitos outros. O rosário não é apenas um conjunto de orações repetidas mecanicamente. É uma arma espiritual forjada no próprio coração de Maria Santíssima, temperada com as lágrimas da Mãe de Deus e abençoada com o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O ambiente parecia ter se tornado ainda mais solene. Outras pessoas que passavam pelo corredor começaram a se aproximar discretamente, sentindo que estavam presenciando algo extraordinário. Padre Pio ergueu o rosário à altura dos olhos e continuou sua revelação. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima às 3 crianças, ela não pediu apenas que rezassem o terço. Ela revelou segredos sobre como reza-lo corretamente. Segredos que podem abrir as comportas do céu e fazer chover graças extraordinárias sobre nossas vidas. Mas atenção, e aqui está o cuidado que devemos ter. Também revelou o que pode acontecer quando manuseamos o rosário de forma inadequada ou com o coração despreparado. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos os presentes seguravam a respiração, aguardando as próximas palavras do santo. Primeiro,
Você deve saber que o rosário possui uma energia espiritual única. Cada conta foi tocada por milhões de dedos orantes ao longo dos séculos. Cada Ave Maria pronunciada com fé verdadeira deixa uma marca invisível, mas real, neste objeto sagrado. É por isso que os rosários antigos, especialmente aqueles que pertenceram a santos ou pessoas de grande fé, possuem um poder ainda maior. Padre Pio fez uma pausa, seus olhos parecendo enxergar além do físico, como se estivesse contemplando realidades espirituais invisíveis aos demais. Mas aqui está o primeiro grande segredo que poucos conhecem. Antes de tocar em seu rosário, para iniciar a oração, você deve sempre fazer uma preparação espiritual adequada. Não é suficiente simplesmente pegar as contas e começar a recitar as orações. O rosário é como uma espada sagrada, menos precisa ser empunhado por mãos limpas e por um coração preparado. O santo começou a demonstrar, segurando seu próprio rosário, com uma reverência que impressionava a todos. Antes de tocar no rosário, faça sempre o sinal da cruz lentamente, meditando em cada palavra. Em nome do Pai, reconhecendo a autoridade suprema de Deus, e do Filho, lembrando-se do sacrifício redentor de Jesus, e do Espírito Santo, invocando a presença santificadora da terceira pessoa da Trindade. Só então, e apenas então, suas mãos estarão preparadas para segurar esta arma celestial. Um dos presentes ousou fazer uma pergunta: Padre, o que acontece se não fizermos essa preparação? Padre Pio olhou diretamente para a pessoa que havia perguntado, e sua expressão se tornou mais grave. Meu filho, o rosário continua sendo uma oração válida e meritória, mesmo sem essa preparação específica. Deus é misericordioso e ouve todas as orações sinceras. Mas, e aqui está o cuidado, você estará perdendo uma oportunidade extraordinária de maximizar o poder de sua oração. É como tentar acender um fogo com fósforos molhados. Pode funcionar, mas será muito mais difícil. O santo fez uma nova pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas por todos os presentes. Mas, Hermès, existe um segundo segredo que Nossa Senhora revelou e que poucos conhecem: a importância da intenção específica antes de cada dezena. Muitas pessoas rezam o rosário de forma automática, pensando em 1000 coisas diferentes enquanto recitam as orações. Isso não está errado, mas não é o ideal. Padre Pio começou a explicar com detalhes impressionantes. Antes de iniciar cada dezena, você deve fazer uma pausa e focar completamente no mistério que está sendo contemplado. Se é um mistério gozoso, permita que a alegria de Maria inunde seu coração. Se é um mistério doloroso, una seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo. Se é um mistério glorioso, eleve sua alma em contemplação da glória celestial. Se é um mistério luminoso, deixe que a luz de Cristo ilumine sua mente. O seminarista que havia iniciado a conversa perguntou timidamente: Padre, mas como posso ter certeza de que estou fazendo isso corretamente? Padre Pio sorriu com ternura paternal. Filho, você saberá que está rezando o rosário corretamente quando começar a experimentar uma paz profunda durante a oração. Quando sentir que está realmente em comunicação com o céu, quando as palavras deixarem de ser apenas palavras e se tornarem pontes para o sagrado. O rosário bem rezado transforma quem reza. O santo continuou, revelando agora o terceiro grande segredo. E aqui está algo que poucos sabem. O rosário possui um poder especial de proteção, mas essa proteção só é ativada quando o portamos com fé verdadeira e o utilizamos regularmente. Não basta ter um rosário guardado na gaveta ou pendurado no pescoço como um simples adorno. Ele precisa ser usado, precisa ser vivido. Padre Pio ergueu ligeiramente a voz, como se estivesse fazendo um anúncio importante.
Nossa Senhora me revelou em visão que quando uma pessoa reza o terço diariamente com devoção sincera, ela coloca ao redor de si mesma uma armadura espiritual que o próprio demônio não consegue penetrar. Mas atenção, essa proteção não é automática. Ela cresce e se fortalece com a constância e a fé de quem reza. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo de ouvintes. Padre Pio continuou, agora revelando aspectos ainda mais profundos. O quarto segredo que devo compartilhar com vocês é sobre o poder intercessório do rosário. Quando rezamos o terço por outras pessoas, especialmente por aquelas que estão em pecado grave ou em perigo espiritual, Nossa Senhora assume pessoalmente essas intenções e as apresenta diante do trono de Deus. Mas há uma condição: devemos rezar com amor verdadeiro por essas pessoas, não apenas como uma obrigação. O santo fez uma pausa mais longa, seus olhos parecendo contemplar mistérios. Lembro-me de uma vez, há alguns anos, quando uma mãe desesperada veio me procurar. Seu filho havia se afastado completamente de Deus e estava envolvido com coisas terríveis. Eu lhe disse: minha filha, pegue seu rosário e reze uma dezena todos os dias especificamente por seu filho, mas reze com lágrimas de amor, não de... Imagine que está colocando cada ave-maria como uma pequena luz no caminho dele de volta para casa. 6 meses depois, essa mesma mãe retornou. Seu filho não apenas havia voltado para a igreja, como havia decidido se tornar seminarista. Quando perguntei a ele o que havia acontecido, ele me disse que começou a sentir uma força estranha que o chamava de volta para Deus, especialmente durante as noites, como se alguém estivesse orando intensamente por ele. A emoção tomou conta de todos os presentes. Algumas pessoas começaram a chorar silenciosamente, tocadas pela profundidade do relato. Padre Pio prosseguiu, agora revelando o quinto grande segredo. Existe algo sobre o rosário que poucos percebem. Ele tem o poder de curar não apenas a alma, mas também o corpo. Mas atenção, não estou falando de superstição ou magia. Estou falando de um fenômeno espiritual real que ocorre quando a fé verdadeira encontra a intercessão poderosa de Nossa Senhora. O santo pegou seu próprio rosário e o segurou contra o peito. Quantas vezes vi pessoas serem curadas de doenças graves através da oração constante do terço, mas não é o rosário em si que cura menos. É a fé da pessoa, unida à intercessão de Maria, que move o coração misericordioso de Deus. O rosário é o canal, não a fonte. Lembro-me de um homem que estava desenganado pelos médicos, com câncer avançado. Sua esposa rezava 15 dezenas todos os dias por sua cura. Não eram orações desesperadas, mas orações de entrega total à vontade de Deus. No final de cada terço ela dizia: minha Senhora, se for da vontade de Deus, que meu marido seja curado, que seja feita a vossa vontade. Se for da vontade de Deus que ele seja chamado para casa, que seja feita a vossa vontade, mas que ele seja salvo. Padre Pio fez uma pausa dramática. 3 meses depois, os médicos não conseguiam explicar como todos os sinais da doença haviam desaparecido. Mas o mais impressionante não foi a cura física, menos foi a transformação espiritual daquele homem. Ele se tornou um exemplo de fé para toda a comunidade. Agora chegamos a um ponto crucial desta revelação. Você já parou para pensar quantas graças extraordinárias podem estar passando despercebidas em sua vida, simplesmente porque você não conhecia esses segredos sobre o rosário? Quantas bênçãos perdidas, quantas proteções não ativadas, quantos milagres não realizados. O sexto segredo que Padre Pio revelou é talvez o mais impressionante de todos. O rosário possui o que eu chamo de efeito multiplicador. Quando várias pessoas se unem para rezar o terço pela mesma intenção, o poder da oração não simplesmente se soma menos,
ele se multiplica exponencialmente. É por isso que Nossa Senhora sempre pediu que as famílias rezassem o terço juntas. Padre Pio gesticulou enfaticamente. Uma vez, durante uma visão, Nossa Senhora me mostrou como se elevou o rosário familiar. Cada família que reza unida forma como que uma pequena igreja doméstica, e as orações sobem aos céus como colunas de luz dourada. Quando várias famílias de uma mesma comunidade rezam o terço simultaneamente, essas colunas se unem formando uma luz tão intensa que mesmo os anjos param para contemplar. O santo continuou, revelando aspectos práticos surpreendentes, mas há regras específicas para ativar esse poder multiplicador. Primeiro, as pessoas devem estar fisicamente juntas, ou pelo menos conectadas através de uma intenção comum, claramente estabelecida. Segundo, deve haver um líder que conduza a oração, mantendo todos focados. Terceiro, ao final de cada dezena, todos devem fazer uma pausa em silêncio para permitir que a oração penetre profundamente nos corações. E aqui está algo que poucos sabem. Quando uma família reza o rosário unida regularmente, ela cria, ao redor de sua casa, uma proteção espiritual tão poderosa que as forças do mal simplesmente não conseguem se aproximar. Já vi famílias que viviam em bairros violentos permanecerem completamente protegidas, enquanto seus vizinhos sofriam ataques constantes. Um dos presentes perguntou: Padre, e quando não temos família ou estamos sozinhos, perdemos esse poder? Padre Pio respondeu com um sorriso reconfortante: de forma alguma, meu filho. O sétimo segredo que devo revelar é justamente sobre isso. Quando uma pessoa reza o rosário sozinha, mas o faz com verdadeira devoção, ela não está realmente. Nossa Senhora pessoalmente se faz presente para acompanhar essa oração. O santo fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo uma experiência mística. Muitas vezes durante minhas orações solitárias do rosário, pude ver Nossa Senhora ao meu lado, seus lábios se movendo em sincronia com os meus, suas mãos seguindo o ritmo das contas. Ela não abandona nenhum de seus filhos que a procuram com sinceridade através desta oração. Mas há uma condição para experimentar essa presença especial. A oração deve ser feita em um local adequado, preferencialmente sempre no mesmo local, criando assim um santuário doméstico. Pode ser um canto do quarto, uma cadeira específica, na sala, um pequeno altar improvisado. O importante é que seja um espaço dedicado exclusivamente à oração. Padre Pio agora revelou o oitavo segredo, que deixou todos os presentes ainda mais impressionados. O rosário possui também o que eu chamo de efeito retardado. Muitas vezes pedimos graças através desta oração e ficamos desanimados porque não vemos resultados imediatos. Mas Nossa Senhora me revelou que existem orações que ficam guardadas no céu, esperando o momento exato de serem atendidas. O santo explicou com detalhes fascinantes. É como sementes plantadas em solo fértil. Algumas germinam rapidamente, outras demoram meses e algumas só brotam anos depois. Mas todas, absolutamente todas as orações sinceras, feitas através do rosário produzem frutos. Às vezes o fruto é diferente do que pedimos, mas sempre é melhor do que o que pedimos. Conheci uma mulher que rezou 15 anos pedindo a conversão do marido alcoólatra. Durante todo esse tempo, aparentemente nada acontecia. Ela chegou ao ponto de quase desistir, mas no 16º ano, não apenas o marido se converteu e parou de beber, como todos os 5 filhos do casal, que haviam se afastado de Deus, voltaram simultaneamente para a igreja. Uma oração de 15 anos produziu 6 conversões de uma só vez. A atmosfera estava carregada de emoção e expectativa. Padre Pio continuou, agora revelando aspectos ainda mais profundos. O 9º segredo que devo compartilhar se refere ao poder do rosário sobre as almas do purgatório. Esta é uma verdade pouco conhecida, mas de importância extraordinária. Quando rezamos o terço oferecendo os méritos
especificamente pelas almas que estão se purificando, elas recebem um alívio imediato em seus sofrimentos. Padre Pio ergueu o rosário. Novamente, Nossa Senhora me mostrou em visão como é o purgatório. Não é um lugar de tortura cruel, mas de purificação amorosa. As almas ali sofrem, sim, mas sofrem de amor. Sofrem pela separação temporária de Deus, enquanto são purificadas. E quando oferecemos nossos rosários por elas, é como se enviássemos rajadas de água fresca para quem está com sede. Mas aqui está o aspecto mais impressionante. As almas que são ajudadas por nossos rosários se tornam nossas intercessoras especiais no céu. Quando finalmente chegam à visão beatífica, elas jamais se esquecem de quem as ajudou durante sua purificação. É como fazer um investimento espiritual que renderá dividendos eternos. O santo fez uma pausa, permitindo que a profundidade dessas palavras penetrasse nos corações dos ouvintes. E agora chegamos ao 10º e último segredo que posso revelar sobre o poder extraordinário do rosário. Este é o mais importante de todos, aquele que pode transformar completamente sua vida espiritual. Todos os presentes se inclinaram para a frente, ansiosos por ouvir essa revelação final. O rosário possui o poder de nos conceder uma morte santa. Esta é uma graça que Nossa Senhora concede pessoalmente a todos aqueles que rezaram o terço com devoção durante a vida. Não importa quão grave tenham sido nossos pecados, não importa quão longe tenhamos nos afastado de Deus em determinados momentos, se formos devotos sinceros do rosário, Nossa Senhora garantirá que tenhamos a oportunidade de nos reconciliar com Deus antes da morte. Padre Pio falou agora com uma autoridade impressionante. Esta é uma promessa que ela própria fez e que eu posso atestar através de minha experiência pastoral. Vi pecadores endurecidos que pareciam perdidos para sempre receberem uma graça final de conversão, simplesmente porque suas mães ou esposas rezavam o rosário por eles diariamente. Lembro-me de um caso específico. Um homem que havia abandonado completamente a fé e vivia uma vida de escândalo público. Sua mãe idosa rezava 15 dezenas todos os dias por sua conversão há mais de 20 anos. Quando esse homem foi diagnosticado com uma doença terminal, algo extraordinário aconteceu. Nos últimos 3 dias de sua vida, ele pediu insistentemente para ver um padre, fez uma confissão geral de toda a sua vida, com lágrimas sinceras de arrependimento, e morreu em perfeita paz, segurando o rosário de sua mãe. O santo concluiu com palavras que ficaram gravadas para sempre na memória de todos os presentes. Por isso, eu lhes digo, nunca toquem no rosário sem saber desses segredos. Não o tratem como um simples objeto de devoção ou como uma oração qualquer. Ele é uma arma forjada no céu, um canal direto para o coração de Maria, um tesouro espiritual de valor incalculável. Quando segurarem suas contas sagradas, lembrem-se, vocês têm em suas mãos o poder de mover montanhas, de converter pecadores, do currar enfermos, de libertar almas do purgatório, de proteger suas famílias e de garantir sua própria salvação eterna. Mas lembrem-se também, com grande poder vem grande responsabilidade. O rosário mal rezado ainda é válido, mas o rosário bem rezado é transformador. A escolha é de vocês. Padre Pio abençoou todos os presentes com seu rosário e se retirou em silêncio, deixando atrás de si um grupo de pessoas completamente transformadas por essas revelações extraordinárias. Décadas se passaram desde aquele dia memorável, mas as palavras de Padre Pio continuam ecoando nos corações de todos aqueles que buscam uma vida espiritual mais profunda e autêntica. Os segredos que ele revelou não são apenas conhecimento teórico, são ferramentas práticas para uma transformação espiritual real e duradoura. Hoje, você teve acesso a esses tesouros espirituais
que poucos conhecem. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Continuará rezando o rosário como sempre fez? Ou permitirá que essas revelações transformem completamente sua vida de oração? Lembre-se das palavras de Padre Pio: o rosário bem rezado transforma quem reza. Esta transformação começa hoje, começa agora. Começa com sua próxima oração do terço. Se este conteúdo tocou seu coração e você sentiu que Deus falou Sergipe, inscreva no canal.